Boa noite, meu povo. Essa aqui é a primeira aula, né? Primeira aula do que a gente vai ensinar exatamente. Primeiro de computação. Essa aula está sendo gravada para que eu vou mandar no WhatsApp e no Trello. Temos aqui duas pessoas aqui, plateia. E uma delas nem é da equipe. É o Paulo e o Léo. Mas pelo menos conhecimento é bom, né? Nunca é demais, né? É verdade. Então, então explicando como é que vai funcionar as aulas, vai ser tipo, cada semana eu vou tentar fazer um slidezinho. Esse daqui de computação eu tinha guardado, porque eu fiz no ensino médio, então seria bom dar uma explicadazinha sobre computação para, tipo, que tem muita gente que caiu de paraquedas, né, na computação, praticamente. E eu queria ensinar isso porque foi também no meu ensino médio. Troquei pro ensino profissionalizante, aí tinha isso. Tive que ir atrás, né? Então é bom ajudar o pessoal, que eu gosto de ajudar. Então é isso. Então como é que vai funcionar as aulas? Cada semana eu vou botar uma enquete do que vocês querem aprender, né? E aí vamos indo. Primeiramente, sobre computação, é claro que nossa área de TI claramente é sobre resolver problemas, né? Temos um problema e temos que resolver. Logicamente, extensão curricular vem para isso. A gente tem que vir e tem que resolver o probleminha do pessoal. Então é isso. Imagine, podemos pensar na resolução de problemas como o processo de pegar algumas informações, né? Tipo, não consigo entrar no site do governo porque está muito lento, por exemplo, e gerar algum resultado. Então, com uma informação, com um problema, a gente pode fazer magia, né? E a caixa preta aí da imagem é como se fosse ciência da computação, né? Que é tipo, a gente pega o problema e transforma em solução, mas isso envolve bastante a TI. Para começar a fazer isso, precisamos de uma maneira de representar, né? Entradas que são os inputs e saídas outputs, para que possamos armazenar e trabalhar com informações de forma padronizada, né? Então, tipo, o input é como se fosse a entrada, né? Como pegar o teclado aqui, você digita alguma coisa e pega o input e dá um output, né? Que é o resultado aí. E primeiramente precisamos saber como é a representação de números. Podemos começar com a tarefa de marcar a presença, com tanto número de pessoas em uma sala, né? Esse é um probleminha, né, que a gente tem para marcar, né, a presença das pessoas, tipo no nosso colégio, né, na nossa faculdade. Com a nossa mão, podemos levantar um dedo de cada vez, por exemplo, para representar cada pessoa. 1, 2, 3, 4, 5. Mas não podemos contar muito alto, né? Que nosso sistema da nossa mão é determinado unário, né? Onde cada dígito representa um único valor. Então, com a nossa mão podemos ir de 0 a 9. Aprender um sistema mais eficiente para representar números, né? Esse sistema é denominado decimal, base 10, uma vez que existe 10 valores diferentes que um dígito pode representar. Os computadores, exatamente, eles funcionam de base binário, como muita gente sabe, né? Que é de 0, 1, e aí por isso aí, por incríveis 0 uns, que são significados como ligado e desligado, né, na eletricidade, como ligar uma lâmpada, desligar uma lâmpada, né, 0, 1. Eles podem transformar várias coisas. Tipo, com letras, principalmente com 0, 1, né, papapá. Essa coisa é o básico, né? Provavelmente muita gente já sabe. Então, desligando uma lâmpada é o melhor exemplo para simbolizar, ligar e desligar. Então, com simplesmente 7 lâmpadas, não, simplesmente com 3 lâmpadas, a gente pode contar de 0 a 7, né? Com as
as 3 lâmpadas de ligado, né? Que é a representação de números com código binário. Então, desse jeito que as máquinas sabem transformar código binário para número. Então, aqui ó, 0, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até 7. Mas o verdadeiro problema é que, tipo, cadê o resto, né? Cadê o 8? Dentro dos computadores modernos não existem lâmpadas exatamente, mas milhões de pequenos interruptores chamados transitores, que podem ser ligados e desligados para representar vários valores diferentes. Por exemplo, sabemos que o seguinte número em decimal representa 123. O 3 está na coluna das unidades, o 2 está na coluna das dezenas e o 1 está na coluna das centenas. Portanto, se a gente quiser fazer uma conta, né, envolvendo isso, a gente poderia pegar 123, que é 100, né, tipo, como o 1 tá nas centenas, a gente adiciona, tipo, multiplica 1000 por 1, por 100, e aí soma, como se fosse, tipo, exatamente isso, né, tipo, tu tem 100, tu tem 23, aí soma todo mundo e dá 123, como tá aqui. Cada casa de um dígito representa uma potência de 10, pois há 10 dígitos possíveis para cada casa. O lugar mais à direita é 10 nas unidades. Não. No meio. E o lugar mais à esquerda que é o 10 sobre 2. A verdade, isso aqui é 10 sobre 0, 10 sobre 1. E aí em binário com apenas 2 dígitos temos potência de 2 para cada valor de casa. Então, para representar, por exemplo, 8, um 7 mesmo, eu poderia somar, né? 4 mais 2 mais 1, e aí dá 7. Então esse seria tipo o exemplo. E aí se eu quisesse 8, por exemplo, eu adicionaria, por exemplo, uma lâmpadazinha. Então finjam que isso aqui são lâmpadas, né? E aí cada lâmpada fica somando vezes 2, né? Então 1 vezes 2 vezes 4, e aí 8, papapá, como se fosse em sobre, né? 2 sobre 1, 2 sobre 2, e aí pá, 2 sobre 0 também, né? E aí por aí, botando, ligando e desligando isso daí. Com todas as lâmpadas ou interruptores desligados, ainda teremos o valor de 0. Agora se mudamos o valor binário para, digamos, 11, né? Dá 3. Que é 11011, né? Que é 3. Se tivermos mais lâmpadas, poderíamos ter um valor binário de 50, né? Que é 110010. E aí, para ser 50, a gente pega, né? Os números aí, 32, 16 e 2, para dar 50 com mais bits. Então isso são exatamente bits, como vocês podem ver. O binário vem de bits, e aí cada um ligado e desligado no computador equivale a um bit. Aí, como vocês podem imaginar, para baixar um arquivo de megabytes, né, QMB, são milhares de bits, e cada byte são 8 bits. Parando para pensar, então é muita coisa que o computador faz em menos de vários segundos, né? Então é muita coisa. E para representar texto, tudo o que precisamos fazer é decidir como os números são mapeados para letras. Alguns humanos, né, muito tempo atrás, decidiram que a letra A, maiúsculo, é o número 65 e B 66 por diante. Ao usar o contexto, como quando estamos olhando uma planilha ou um e-mail diferentes, programas podem interpretar e exibir os mesmos bits
como números ou textos. Então, como se fosse isso daqui. Isso daqui é a representação de um teclado, né? O padrão ASCII, que com esse padrão o computador interpreta números que note que estão em decimal, mas como vocês viram, né, a interpretação para transformar em binário. Então é assim, de binário vai para decimal e decimal vai para as letras com o padrão ASCII. Então, na próxima vez que tu for teclar, escrever, né, no teu teclado de celular, computador, qualquer um, né? Então o computador faz o que? Ele faz em binário para transformar em decimal, para interpretar para a letra, né? Então, como vocês podem ver, tem os controles também, que isso daqui é mais pro teclado mesmo, mas todos os teclados tem isso aqui, ó. Tipo, a tecla do meu teclado é esse daqui, então cada padrão da tecla tem um número. Aí vai digitar, papapá. E as letras maiúsculas e minúsculas são diferentes de cada uma. Até os símbolos, né? Interrogação, os caracteres, números estão aqui. Mas tipo, se você quisesse transformar de um número de uma letra menor, né, um A menor, para um A maior, você simplesmente deveria só somar para 32 todos os caracteres, se vocês quiserem, ou se vocês quiserem diminuir, né, para diminuir para 32 para transformar a letra em menor. Na verdade é o contrário. Errei, família. Tô vendo aqui. Então, se você tiver o A maior para transformar em menor, né, você soma mais 32. Deixa em caps lock, né? Resumidamente. Se recebemos uma mensagem de texto com padrão bit que tivermos os valores decimais 72, 73 e 33, esses bits seriam mapeados para as letras high, né? Que é o inglês com exclamação. Como vocês podem ver, né? Que 72, né? Na forma decimal, que vai para binário, né? Então, interpretando, o computador interpreta para 32, que transforma em um H maiúsculo, e aí 73, que é o I maiúsculo, e a exclamação, que é 33. Cada letra é normalmente representada com um padrão de 8 bits ou 1 byte. Então as sequências de bits que receberíamos são 01, papapá, isso aí. Então, com 1 byte, resumidamente, dá para chegar a 256 caracteres. E esses caracteres são de 0 até 255. Então, com 256 caracteres dá para transformar em um monte de coisa, né? Letras, números. E aí só com 1 byte. Então, exemplo da nossa memória RAM, né? Que é a memória dinâmica, aquela que fica só para coletar e sair, por assim dizer. Ela só pega, né? A tecla que a gente tecla uma coisa e responde na mesma hora. Então são bytes. Bytes, por incrível que pareça, a gente pode ver que 256 é muita coisa, mas vem unidades de medidas de dados muito mais altas, como megabytes e gigabytes, para milhões e bilhões. E aí o seu computador faz esse cálculo rapidão, para assim dizer. E com 8 bits ou 1 byte podemos chegar a 2 elevado a 8, que é 256, para interpretar essas letras. Mas outros caracteres como letras
com acentos, símbolos em outros idiomas fazem parte de outro padrão chamado Unicode. Esse padrão ele é usado com mais utilização de bytes, para assim dizer, porque é claro que alguém se perguntou, né? E aí, como é que a gente vai fazer para quem fala japonês, árabe e tal? E aí fizeram um upgrade no padrão ASCII e botaram Unicode. E com ele se faz até emojis, né? Com eles, como pode ver, que mapeou uma imagem de emoji baseado em Unicode. Baseado em Unicode que deu exatamente esse número, 00000100. Deixa eu ver aqui se isso aqui funciona aqui o link. Só para ver aqui o padrão Unicode. Não funciona. Esse link não funciona, família. Mas o padrão Unicode, vocês procurarem. Deixa eu ver aqui o padrão Unicode. Se vocês forem procurar o padrão Unicode, dá pra transformar um monte de coisa. Diabo é isso. Vazou, nem sei o que era. Mas aqui, ó. Como pode ver, são um monte de coisa. O U é pra simbolizar que tem mais coisa ainda. Então são um monte de bits de representações. E por isso que quando você for, para quem programou aí HTML, tem um cantozinho reservado para UTF-8, que é para receber caracteres para o HTML interpretar caracteres com 38 bits ou 8 bytes, sabe? 31 a 4 bytes, na verdade. E aí como pode ver, exclamação também muda. Esse Y aqui é feio. Um monte de coisa. Aí dá pra transformar em emoji e outras coisas. Então, resumidamente dá pra o Unicode aumenta o uso de bytes. E aí com imagem, vídeo e som, você provavelmente vai estar mais familiarizado com imagem, né? Que com imagens usam um sistema de RGB, né? Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul, para interpretar 256 tipos de tons de vermelho, verde e azul, né? Como vocês podem imaginar. E pode interpretar com os bytes. Por exemplo, nosso padrão de bits anterior, né, que é o high, que a gente viu que é o padrão de bits 72, 73, 73, pode indicar um tom amarelo meio vômito, como tá aqui. Então com 255 para variar, porque pode ser 0, né? Mas com 256 valores possíveis, com 3 bytes, podemos chegar a todas as cores possíveis, né? Quem imaginaria, né? Então, se você quisesse um vermelho puro, você deixava o verde e o azul zerado, e fosse o vermelho para 255. Mas o máximo é 256 porque conta com 0, né? Então é 255. Resumidamente, com apenas bits podendo mapear números para cores, né? Eu já falei do exemplo aqui. Os pontos ou quadros em nossas telas são chamados de pixels. E as imagens são compostas por muitos milhares ou milhões desses pixels também. Então, usando 3 bytes para representar a cor de cada pixel, podemos criar imagens. Podemos ver os pixels, né?
aqui, quando a gente dá um zoom numa imagem, essa aqui é o emojizinho que a gente tinha visto. Cada cor, cada pontinho são 3 bytes usados, por assim dizer. Então, se a gente quisesse usar o padrão Unicode, cada byte usado seria para interpretar o emojizinho usado no padrão ASCII Code. Então tá aí, né? Tom de preto, um tomzinho de preto ali, papapá, tudo isso aqui vai lá para tua memória. Graças a Deus que temos muita memória para esse tipo de problema. Fico com pena do pessoal que foi para a Lua com apenas 4 kilobytes em um sonho. A resolução de uma imagem é o número de pixels que existe horizontalmente e verticalmente. Portanto, uma imagem de alta resolução terá mais pixels e exigirá para ser armazenada. Então, resumidamente, os vídeos são como se fosse aqueles flipbook, né, que a gente pegava e fazia uma animaçãozinha com papel, né? E aí o que o computador faz? Praticamente só placa de vídeo. Ele faz várias requisições, né? Ficando um byte para ali, um byte para cá. Tipo, simplesmente para cá. No meu computador são várias cores rapidamente. Fala, meu Deus, travou meu computador. Meu computador não é tão forte assim. São várias fotos, basicamente. É. Para isso. Vocês estavam aí. Tô indo muito rápido, tem alguma dúvida? Não, né? Tá bom, ritmo. Tranquilo. Então, resumidamente, é um flipbook usado. A resolução de uma imagem é o número de pixels que existem, né? Como o FPS é frames por segundo, cada pixel é exatamente interpretado de certa forma. E aí, como tipo, se você quiser uma imagem Full HD, é claro que vai exercer mais pixels de certa forma. E aí a música também pode ser representada com bits, com mapeamento de números para notas e durações. Então, o que você escuta também é interpretado no mapeamento. Então, tipo, uma frequência é interpretado de certa forma, né? E aí é tudo gerado, transforma milhares, bilhares, toneladas de bits por segundos, simplesmente. Esses formatos em arquivo, como o JPEG, PNG, documentos Word e Excel, também são baseados com alguns padrões, com o qual alguns humanos concordar para interpretar informações com bits. Tipo, o padrão X, né? É literalmente não me lembro direito, mas cada arquivo tem um padrãozinho. Então, por exemplo, deixa eu ver o padrão, né, de um PDF. Não vou, eu acho que ele não consegue ver qual é o padrão, mas cada interpretaçãozinha do arquivo, então o computador sabe diferenciar através de toneladas de bytes. Por aí. Acho que bem menos, né? Porque se fosse toneladas de bytes ia dar terabytes, né? Nem ia ter armazenamento no meu computador, bichinho. Podemos ter um aplicativo em nossos telefones que armazena nossos contatos com seus nomes e números de telefone classificados em ordem alfabética. O equivalente a 8 scoop pode ser uma lista telefônica, uma cópia impressa de nomes e números de telefone. Isso daí é indo para outro assunto que é algoritmo que a gente vai ver. Então alguma dúvida ainda para ir pro próximo tópico, família? Tranquilo. Tá de boa? Show. Tá sim. De boa. E então já vamos realmente fazer
uma resolução de um problema, né? Envolvendo encontrar um contato. Nossa contribuição para o problema de encontrar o número de alguém seria a lista telefônica, um nome a ser procurado. Pode-se pegar um livro e começar da primeira página. Procurar um nome, por exemplo, o nome do Leonardo. Procurar um nome, uma página em cada vez. Então, tipo, um dicionário, um telefone, né? Uma lista telefônica. Ela provavelmente, né? É em ordem alfabética. E aí, se a gente fosse da primeira página até a letra L, né, de Léo, ia demorar um monte de tempo, imagina. E também imagina quantos Léos também tá nessa lista telefônica. Então vai lá, né, primeira página, segunda página, papapá, papapá, papapá. E aí podemos notar que simplesmente o nome dele talvez nem esteja lá. Pode ser uma suposição também. Eventualmente encontraremos, né, de alguma forma. Também podemos resolver abrir 2 páginas por vez. Mas de certa forma, esse algoritmo não vai tá certo. Ah, pera. Vixe Maria. Eu pulei. Eu pulei o slide. Não, resumidamente, os algoritmos são instruções que a gente dá pro computador fazer, né? Que é isso que envolve a programação, de certa forma. Como fazer uma receita, é como uma receita para cozinhar, né? Então a gente explica pro computador o que a gente faz. Então, resumidamente, voltando, né, pro nosso problema de procurar o nome do Léo, a gente pode mandar o computador, por assim dizer, mas é só um exemplo, né, old school do livro, para a gente abrir 2 páginas por vez. E aí a gente pode simplesmente pular o nome do Léo, sem querer querendo. E aí a gente vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Isso ainda vai demorar e ainda assim é considerado de certa forma um bug. Agora temos outra forma do algoritmo, seria abrir a lista telefônica, né? O livro ao meio e decidir se o nome do Léo vai estar na metade esquerda ou na metade direita do livro. Então, se a gente fosse pegar o livro, o do meio, a gente poderia entrar na página dos M, né? Onde tá o Alô? Travou aí? Desconectou o mic. Vê pelo OBS ver se tá saindo o som. Alô? Voltou. Acontece às vezes com o telefone. Deu certo aí? Onde é que vocês querem que eu continue? Poucos Tá segundos falando atrás. do Léo. Tá, então, Tá falando resumidamente, abrir o livro no meio. Foi na parte abrir o livro do dos... meio. Sim, a gente pega o livro, abre ele no meio e aí dá na parte das pessoas que começam com M. E aí a gente decide, né, se a gente vai para a esquerda, para a direita. O M, como a gente sabe, vai depois depois da letra L. Então é só a gente ir para a esquerda do livro, né, que provavelmente é para trás. E aí a gente vai, reduz o tamanho da nossa letra. Então depois do M vem um, e aí a gente reduz, fazendo o que? A gente vai, pega a parte da esquerda e divide ela do meio de novo. Então, se a gente fosse dividir ela por meio, como se tivesse um livro com 1000 páginas, por assim dizer, a gente já, em vez de ir simplesmente abrindo
página por página pela solução 1, né? Por 1000 páginas. E aí na solução 2 a gente fosse abrir 500 páginas, mas assim mesmo ia ser muita página. Então, simplesmente dividindo o problema em 2, na página 500, onde a gente encontrou a letra M, a gente dividisse para 250, e aí a gente resolvesse o problema e dividisse mais ainda, né? Até encontrar o Léo, por assim dizer, que é o Deu ruim de novo. Alô? Com simplesmente... Alô. Simplesmente com 10 etapas, por assim dizer, temos um livro de 24 páginas. Para começar, precisaremos apenas de 10 etapas de divisão ao meio antes de termos uma página restante para verificar. Podemos ver isso visualizando uma animação. Deixa eu ver se essa animação está aqui. Assim, resumidamente, o que eu quero dizer que é na nossa solução 3, por assim dizer. Conseguiram ver? Pessoal do Discord. Sim. Então, Sim. Resumidamente, a gente dividiu um livro de 1024 páginas numa resolução de etapas de 10, de divisão de 10. E é um algoritmo de certa forma. Eu vou explicar depois com mais instruções como funciona. Na verdade, podemos representar a eficiência de cada um desses algoritmos com um gráfico. Então, aqui é o tamanho do problema e o caracterizado pela solução 1, né? Que de uma página, 2 páginas, 3 páginas, uma por uma. Claramente ele não vai ter tempo para isso. E aí o outro também, né? De 2 páginas por vez. Ainda tem o problema de... Aí simplesmente a nossa solução vai para longe. E de 1000 para 2000 páginas, precisaremos apenas de mais uma etapa para encontrar nosso nome. Se é o tamanho dobrasse novamente. De 2000 para 4000 páginas, ainda precisaremos de apenas mais uma etapa. A linha verde rotulada log 2 ou log base 2 de N, já que estamos dividindo o problema por 2 em cada etapa. Quando escrevemos programas usando algoritmos, geralmente nos preocupamos não apenas com quão corretos eles são, mas também com quão bem projetados eles são. Então, o teu algoritmo pode funcionar, mas ele pode, por assim dizer, ser meio lento para resolver esse problema, né? Ele não pode estar meio... ele pode funcionar, mas ele também não está, por exemplo, organizado, rápido, eficiente de certa forma. Agora a gente tem o pseudocódigo, que resumidamente é a interpretação da nossa linguagem, né, materna, qualquer uma, inglês, papapá. A nossa língua humana se fosse traduzir para a máquina, o que a máquina faz, né? Porque a máquina só entende 0 1. Então, o pseudocódigo é como se fosse a gente fazendo uma tradução, por assim dizer, da linguagem humana. Então, se a gente quisesse, né, fazer umas instruções para o computador, seria tipo assim: pegue a lista telefônica, abra do meio da lista telefônica, olha para a página. Se a pessoa estiver na página, liga para a pessoa, né? A gente encontrou. No meio da página, a gente pode
simplesmente encontrar por uma sorte danada o número do Léo, né? O nome do Léo. Mas caso, se a pessoa estiver mais para o início do livro, a gente vai e pega a esquerda do livro, a página da esquerda, e divide ela ao meio. E aí a gente volta para a linha 3. Volte para a linha 3 e aí começa o ciclo de novo. Caso contrário, se a pessoa estiver mais para o final, né? Que é o outro. Se o outro caso abre no meio da metade direita do livro. E aí a gente vai, de certa forma, criando um loop à esquerda até encontrar o nome do Léo. Caso contrário, desistir, porque pode ser que o Léo não esteja lá também. Também tem essa opção. Com essas etapas, verificamos a página no meio. Decidimos o que fazer e repetimos. Se a pessoa não estiver na página e não houver mais páginas sobrando no livro, paramos. E esse caso final é particularmente importante para lembrar. Quando outros programas em nosso computador esquecem esse caso final, eles podem travar ou parar de responder, uma vez que encontraram um caso que não foi contabilizado, ou continuar a repetir o mesmo trabalho continuamente nos bastidores, sem fazer nenhum processo. Isso é como se fosse um looping infinito. Então, se ele simplesmente continuasse executando o algoritmo, né? Que fosse pegar a lista telefônica, procurar, ele ia, de certa forma, ver as 1000 páginas e não ia encontrar o Léo se ele não estivesse lá, né? E aí ele ia a vida inteira. Algumas dessas linhas começam com verbos ou ações. Começaremos chamando estas funções. Então, verbos, por assim dizer, do pseudocódigo são como se fossem as funções, né? Pegar, pegue, abra, olhe, ligar. Se fosse para interpretar para programação, né, para o algoritmo, seriam as funções. De certa forma de função, fazer alguma coisa, né? E aí, de certa forma. Então, ele pega, abre, papapá. Também temos as ramificações que levam a caminhos diferentes, como bifurcações na estrada, que chamaremos de condições. Que é como se fosse o if, o else, né? Que tipo mudam toda a trajetória, né? Se, caso contrário, né? Então, esses são muito decidíveis. Porque podem encerrar, né, o projeto, de certa forma, o algoritmo. Ou caso contrário, pode simplesmente continuar, né, como se fossem caminhos que o algoritmo deveria seguir. São chamados de expressões booleanas, que eventualmente resultam em um valor de sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, se a gente tivesse, né, as condições, a gente tem as expressões booleanas, né, que é a continuação, verdadeiro ou falso. Se a pessoa estiver na página, então sim ou não. Se a pessoa estiver mais para o final do livro, se a pessoa estiver mais para o início. Então, junto com as condições, as expressões booleânicas de simplesmente sim ou não, elas decidem todo o algoritmo, né? Que são sim ou não, exatamente. If you else. De certa forma. Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Pessoal do Discord. Tá tranquilo. Não, senhor. Tá tranquilo. Show de bola. Por último, temos as palavras que criam ciclos. Então,
Como vocês podem ver, as condições, junto com as expressões booleânicas, né? Simplesmente, caso contrário, se a pessoa estiver no início ou no final, ela volta para a linha 3 e continua o processo. Então aqui, ó, papapá, e aí procurando, ver que o Léo não tá. O processo voltando para a linha 3 e continuando o algoritmo até. E aqui é uma atividadezinha extra que eu elaborei de certa forma no ensino médio para as pessoas fazerem, mas se vocês quiserem, também podem fazer, criar o seu próprio código com o pseudocódigo e o chat GPT, né? Tipo, quero que você crie uma calculadora simplesmente fazendo se o usuário apertar 1, some 1 na calculadora, se o usuário apertar 2, né, papapá, adiciona aí, se a pessoa apertar menos, subtrai e tal, o que tiver na sua mente. O chat GPT é muito bom pra isso. Mas logo de primeira atividade ela tá pedindo alguma calculadora? Não, é um exemplo, né, caramba? Você pode fazer esse exemplo também. É só se você quiser, pode fazer, não pode fazer, né? Isso daqui eu peguei já feito. Não sabia que ia ter também isso aqui. Mas se você quiser fazer, tá joia. Agora, eu vou botar um extra de certa forma, que é o Scraft, que é uma lógica de programação que vocês podem usar. Tem vários joguinhos aqui, mas isso aqui também é como se fosse uma programação de certa forma. E aí você cria sua conta, tal. E aqui é uma programação em bloquinhos que também são pseudocódigos de certa forma, tipo mandar o computador dizer olá por 2 segundos. Então a gente vai. Acho que tu tem que arrastar o gato pra tela do meio, não tem não? Pior que eu nem lembro também como se usa o Scratch. Aqui. Acertou, Se miserável. ele tiver clicada, o gatinho vai falar oi, né? Como se fosse printar por 2 segundos. Então, como se fosse realmente um pseudocódigo. A gente tá pedindo pra máquina falar, printar na tela por isso daqui. Olá, né? 6 segundos. Então, quando a bandeira verde estiver clicada, o gatinho, o Scratch, vai falar olá, 6 segundos. A gente pode também esperar 1 segundo pro gatinho, esperar 1 segundo pro gatinho falar. E aí ele espera 1 segundo e aí fica falando olá. E aí tem aqui as condições, bloquinhos de condições, de loopings e muitas outras coisas. Bom pra ensinar pra criança. Pois é. Aqui é de som, né, pra fazer um sonzinho bonitinho. É esse sonzinho aí. Pode falar, né? E aí é bom pra vocês
aprenderem lógica por aí. Isso de certa forma é um pseudocódigo, de certo. E por aqui a máquina entende como é que tem que ser feito. Então, ó, família, vai estar nos aulões o link, a gravação, e vou mandar no zap também para quem quiser ver. Então foi isso, alguma dúvida? Não, professor. Show, família. Deu 45 minutos de vídeo, graças a Deus. Que Deus acompanhe vocês nessa jornada que vai ser, né? 4 anos convivendo junto. Então esse é o básico do básico para aprender como é que um computador, de certa forma, funciona e como um algoritmo funciona, de certa forma, que é o que a gente mais vai fazer, que é o que a maioria das pessoas estão esperando fazer, algoritmos, de certa forma. Amém, Então, muito esteja obrigado com pela aula, Deus. professor. Espero que vocês continuem na área, porque essa na faculdade, essa discussão que mais as pessoas saem, né? De certa forma, Obrigado entrar pela 26 motivação, pessoas, professor. sair só 4. Show, família. Também, ó, um salve Tamo extra junto. às pessoas que estavam aqui, né? Paulo e o Léo. Eu tô aqui. Que Então, isso. uma boa noite. É um Boa salve noite, para todo mundo. Até a Tchau, próxima boa aula. noite, viu? Boa noite. Até Boa a noite. próxima.